pedido da coordenação do curso, nós vamos dedicar as atividades dessa semana para a orientação de estágio. A primeira coisa que precisa ficar combinada é que estágio não é assistir aulas. O estágio na formação docente tem a ver com profissionalização, tanto quanto nós entendemos assim em relação a qualquer curso técnico no qual nós atuamos. Foi publicado no Moodle essa área de estágio que contém um manual, dentro dela também tem um link para o site do setor de estágio do Instituto Federal e nele vocês vão encontrar todos os documentos que são necessários para formalizar as atividades de estágio. Então, para o início do estágio, são 3 documentos: a carta de apresentação, o credenciamento e o termo de compromisso. Os 2 primeiros são opcionais, enquanto o terceiro, de fato, é necessário, deve ser preenchido em 3 vias, sendo uma do aluno, uma da unidade concedente, a escola, e outra do Instituto Federal. O termo de compromisso tem o formato de um contrato, com cláusulas que definem o período de estágio, os envolvidos e esses detalhes. A carta de apresentação e o credenciamento só precisam ser preenchidos se a escola de estágio fizer questão. Já para encerrar o estágio, são outros 3 documentos. A ficha de síntese é uma tabela que resume os dias nos quais você compareceu à escola e as atividades que você desempenhou a cada dia. Nós montamos um outro vídeo com um exemplo de preenchimento dessa síntese que está disponível na aula dessa semana. Existe um relatório de estágio, que é um único relatório para registrar todo o estágio, e o parecer do orientador, que vai ser emitido pelo orientador do IFE, do seu polo, após a entrega da ficha de síntese e desse relatório. As atividades de estágio vão se dividir basicamente em 3 momentos. O primeiro deles é o diagnóstico, que envolve uma caracterização do ambiente escolar, considerando os planos de curso, o regimento da escola, os projetos que tipicamente ocorrem lá, o projeto político-pedagógico ou os planos de curso, que são a denominação que a gente utiliza no Instituto Federal, onde está descrito o perfil do egresso, a estrutura do curso, as ementas, esse tipo de detalhe. Então, a partir do acesso a esses documentos, essa parte de diagnóstico também pode envolver entrevistas com pessoas, com a direção, coordenador pedagógico, para conhecer o funcionamento da escola e produzir esse diagnóstico. Segunda parte do estágio, nós chamamos de observação e participação. Essa parte dirige o estágio para dentro da sala de aula, considerando então, a partir da observação das ações do professor, quais são os seus objetivos educacionais, quais são os métodos empregados nas aulas, o sistema de avaliação, a própria concepção do professor a respeito do papel da avaliação, o relacionamento com os alunos, a interação, a dinâmica das aulas, como aparecem as questões de contextualização e interdisciplinaridade. Tudo isso faz parte da observação. A participação envolve a atuação do estagiário em auxílio ao professor. Tudo isso está melhor detalhado no manual de estágio. A última parte é a regência, que essa sim tem relação com o estagiário assumir o papel do professor. Isso envolve planejamento de aulas, condução de atividades e necessariamente a avaliação, não só para sondar se os alunos aprenderam, mas sondar se a própria aula foi conduzida da melhor maneira possível. Então, mantendo aqueles ciclos de reflexão, ação e reflexão. Em relação à carga horária, devem ser cumpridas 300 horas de estágio na escola, que é a unidade concedente de estágio. Essa carga horária deve ser distribuída, incluindo 20% do tempo dedicado para atividades de diagnóstico. No manual de estágio, tem esse quadro 1 que detalha algumas atividades que são aceitas a título de diagnóstico. Metade da carga horária de estágio deve ser destinada a práticas de observação e participação. Então aqui 40% para uma, 10% do tempo para outra. E por fim, 30% da carga horária de estágio deve ser destinada às atividades de regência. É importante frisar que, de acordo com essa resolução do Conselho Nacional de Educação do Conselho Pleno, que é a resolução número 2 de 2015, não existe redução do estágio por aproveitamento da prática profissional.
Então, mesmo os professores que já atuem em escolas técnicas, que já ministrem aulas, não podem utilizar a própria prática profissional em substituição a uma parte dessa carga horária de estágio. O compromisso de estágio é, portanto, de 300 horas para todos os alunos que frequentam o nosso curso. Por último, composição do relatório. Existe um documento da Biblioteca do Instituto Federal que normatiza a apresentação e a construção dos trabalhos acadêmicos. Então, o relatório deve conter uma capa, folha de rosto, sumário, e esses são os itens da parte textual, os elementos textuais do relatório. Então, deve aparecer uma introdução, considerando os objetivos, a justificativa daquela produção. E o relato do estágio deve ser dividido em 3 momentos, considerando as etapas do diagnóstico, observação e participação e de regência. Dentro do relatório aparecem as fichas de síntese, com o registro dos dias e das atividades desenvolvidas no estágio, também os planos de aula que foram elaborados para a regência e uma etapa de considerações finais. Devem ser incluídas referências bibliográficas e anexos se for necessário. Nós editamos um modelo desse relatório que vai ser utilizado na tarefa dessa semana.